mensagem para você que está passando por um momento difícil, um momento depressivo, um momento de angústia, de medo, uma crise de ansiedade. Eu não sei o que você está passando, mas eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. Já tive crise de ansiedade, já passei por momentos depressivos, já passei por situações onde eu não sabia, não conseguia controlar o que estava dentro de mim, né? Porque era uma sensação uma coisa assim no peito que vinha, que acelerava, e eu não sabia como controlar aquilo. Eu tentava respirar, porque a respiração ajuda muito, mas mesmo trabalhando a respiração não passava, ou aquela angústia que apertava o peito, aquele medo, aquela dor, aquela sensação de que a gente não vai conseguir sair dali, a gente está no fundo do poço, num buraco, e muitas das vezes não temos ninguém para nos ajudar. Por mais que a gente tenha um pai, uma mãe perto, por mais que a gente tenha um parente, a gente se sente sozinho ainda. E eu costumo dizer que quando isso acontece é porque Deus está nos chamando para um particular. Ele quer que você entenda que é somente Ele que pode te tirar dessa situação. Então, às vezes a gente vai ter uma ajuda, uma palavra amiga, mas não terceirize a responsabilidade que é sua e de Deus. Porque primeiro a gente tem que querer, é uma escolha que tem que vir da gente. A gente não pode se acomodar nessa situação, né? E muitas das vezes a gente tem que querer clamar. A gente precisa reconhecer, ter a humildade de reconhecer que a gente precisa de Deus. Então, é um reconhecimento mesmo. E eu conheci Jesus dentro de casa. Eu tive um encontro com Deus, mais precisamente, eu estava numa semana muito depressiva, eu estava passando muitos problemas, e problema no trabalho, problema no relacionamento. Eu era muito brigona, e eu lembro que eu estava no trabalho e eu estava digitando no computador, muito nervosa, muito brigona. Eu tinha um senso de justiça muito forte, mas eu não sabia me posicionar, então isso me tornava uma pessoa que as pessoas muitas das vezes não queriam estar perto. Então eu acabei me tornando uma pessoa difícil de lidar, né? Porque eu achava que isso era ser brava, que as pessoas iam me respeitar por eu ser assim. E eu tava digitando no computador, brigando com alguém, e também discutindo no telefone. Isso devia ser umas 9 e pouca da manhã. E Deus falou muito forte no meu coração. Foi uma voz que tapou todas as outras vozes, porque a gente fica, né, cheio de vozes na nossa cabeça. A gente sempre tá aqui agora mais preocupado com o futuro e pensando em algo do passado. A gente nunca vive o hoje. Então, aquela cheia de pensamentos, cheia de vozes, e a voz dele veio no meu coração e tapou todas as outras vozes. Então, foi algo que me marcou. E eu sei que aquilo dali foi de Deus, foi algo diferente. Eu lembro até hoje que ele falou. Eu me emocionei, corri pro banheiro, ajoelhei, comecei a chorar. E eu falei, eu preciso disso de novo. Eu preciso sentir isso de novo. E aí começou a minha busca por Deus. Eu lembro que nessa semana eu fui na igreja, mas eu vou chegar no ponto onde eu falei que eu conheci Jesus dentro de casa. Eu quis isso, né? Eu tomei a decisão, não tudo assim, vou aceitar Jesus, não. Foi um passo, porque a palavra de Deus diz, né, pra gente ir a Ele como Ele está. Jesus quer que a gente vá do jeito que a gente tiver, a gente não precisa melhorar pra Ele não, até porque a gente só vai melhorar com Ele. Então a gente vai do jeito que a gente tiver e deixa que Ele completa a obra. Eu fui à igreja durante a semana e eu fui gostando do que eu estava sentindo, fui buscando mais, e naquela semana eu fiz uma prova com Deus. Eu era uma pessoa extremamente temperamental, como eu já falei, e eu falei assim para Deus: se você realmente existe, eu não vou pedir demissão desse trabalho, eu vou ser mandada embora. E depois de uma semana eu fui mandada embora e começou meu deserto, começou a minha peregrinação, começou o meu processo dentro de casa. E foi quando eu conheci realmente Jesus, porque eu fiquei em casa, eu fazia terapia nessa época, e
chegou um tempo que a internet já não pegava mais na hora da terapia. Começava a terapia, era online, e a internet caía, sempre dava um problema. A própria psicóloga suspendeu o atendimento, e eu falei, e agora? O que vai ser de mim? Depressiva, picos de ansiedade, cheia de questões, com medos, inseguranças, problemática. Hoje é mais fácil falar isso porque eu consigo reconhecer o quanto era problemática. Isso faz com que a gente entenda o problema e resolva ele, né? Porque o que é da terapia a gente leva ao profissional, ele resolve. O que é espiritual só Deus pode resolver. E nós somos um ser que temos corpo, mente e espírito. Então precisamos cuidar dessas 3 áreas. E aí eu lembro que começou o meu processo dentro de casa. E eu comecei a buscar Deus, eu comecei a querer... Já era o Espírito Santo me ajudando, eu nem sabia, porque nessa época eu não tinha entendimento muito bem, né, de como ele agia. E ele começou a me levar a ler a Bíblia. E hoje eu vou falar para vocês que a palavra é o que liberta. E eu sou prova viva disso, porque se hoje eu sou um ser humano melhor do que eu fui ontem, do que o que eu fui ontem, né? Por causa da palavra. Porque a palavra liberta. A palavra me ensinou a ter valores, a palavra me ensinou sobre princípios, a palavra me ensinou sobre o que Deus queria pra mim, quem é Deus, os princípios de Deus. Gente, eu não tô falando de religião, eu não tô falando de igreja, tá? Eu tô falando de Deus. Não vou dizer pra vocês que a igreja não é importante, porque e cada um vai se encontrar no teu templo, né? Depois eu senti vontade de ir à igreja, mas o meu processo começou dentro de casa. E o que eu quero te dizer com isso? Aonde você tá, clame ao Senhor. Não importa onde você esteja, sabe? Dentro do carro, dentro de casa. É você e Deus. Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento. Depois ele conduz você, ele vai te guiar para a melhor igreja, ele vai te guiar para o melhor templo, ele vai te guiar para as pessoas certas, mas ele quer relacionamento, ele quer que você conheça a palavra, ele quer que você conheça ele quer que você entenda o que ele quer para você, quem ele é, o que ele pensa de você. E para isso a gente precisa buscar. Para isso a gente precisa querer saber mais sobre ele, né? Porque nós somos uma criatura de um Criador. Não adianta a gente falar de Deus como eu falava, mas sem querer conhecer quem é esse Deus, quem é esse Jesus, quem é o meu Salvador, quem me libertou, quem é esse libertador. E aí começou o meu processo, eu comecei a me apaixonar pela palavra, buscar mais, querer entender quem eu era. Entendi que Deus quer nos tirar de cativeiros emocionais, cativeiros físicos, gente, cativeiros de traumas que a gente tem desde a nossa infância. Então, é muito profundo isso. Uma vez que a gente entende que a gente não é cativo do mundo, não é cativo das pessoas, não é cativo do que as pessoas dizem que nós somos, nós temos uma identidade firmada em Deus, a gente se torna pessoas mais saudáveis, mais fortes e corajosos. Tem um versículo que fala, 2 Timóteo, eu não me recordo muito bem qual o versículo exato, mas fala, pois Deus não me deu um espírito de medo e covardia, mas de poder, de amor e de uma mente sã e equilibrada. É o que Ele tem pra gente, uma mente sã e equilibrada. Mas para isso a gente precisa buscar, para isso a gente precisa querer saber, a gente precisa se aprofundar na palavra para entender o que Ele tem pra gente. Então, quanto mais a gente mergulha, mais a gente bebe dessa água, mais a gente se torna seres humanos melhores, mais saudáveis e libertos, né? Eu deixei uma palavra aberta em Levítico 26, 12, que Deus fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. A importância da gente saber o que Ele quer que a gente faça, o que Ele quer que a gente seja e como é importante ser obediente. E Ele fala, andarei entre vocês e serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, tirei vocês da escravidão, para que não fossem escravos dos egípcios,
Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. E é isso que ele quer. Ele quer quebrar o jugo que nos faz presos, cativos aos vícios, às amizades, aos relacionamentos ruins, porque o diabo, ele usa as pessoas para nos atacar, para nos atingir, para nos prender. Ele usa as situações do mundo, o pecado, para nos tornar cativos. E a gente acha que é liberto, mas na verdade não. Então Deus quer libertar a gente de todo esse cativeiro e fazer a gente andar de cabeça erguida, que é o que a gente merece, é o que a gente precisa, é o que todo mundo quer, né? E hoje eu tô aqui para falar só sobre isso, falar como Jesus me encontrou, como ele foi misericordioso e bondoso comigo, e que não importa o momento que você esteja passando, ele tá com você, ele te ama, mas abre a boca, clame, chore, bota pra fora, peça ajuda mesmo, porque ele quer isso. Eu não tenho filho, mas quem tem filho sabe, né? Quando o seu filho tá passando por uma situação difícil, o que você quer? Difícil. Você quer que seu filho chegue até você e fale: pai, me ajuda, mãe, me ajuda. E Jesus quer isso. Me ajuda, Deus, me ajuda, eu preciso de ajuda. E ele vai responder, ele vai ajudar. Ele vai trazer a paz que transcende todo entendimento, ele vai trazer uma amizade dele, ele vai trazer uma palavra dele, ele vai te responder, porque Deus fala com a gente de diversas formas possíveis. Ele vai falar na palavra, ele vai falar com você de todas as formas possíveis que ele quiser se comunicar, porque para Deus não tem limite. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então ele vai se comunicar com você, mas clame a ele. Amizade, pessoas, deixa ele colocar as certas na sua vida. Primeiro vai até ele. E ele vai conduzir as pessoas certas para te dar a resposta que você precisa. Amém? Então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Primeira vez que eu faço esse vídeo para postar no YouTube, então não sei muito bem como vai ser. Mas depois eu vou falar um pouco mais do meu processo, como foi, como tem sido. Mas hoje eu queria muito deixar esse recado para você. Não deixe de clamar a Deus, não se sufoque nas suas angústias, nos seus medos. Você tem um pai e ele só quer intimidade, ele só quer que você vá até ele só quer que você fale com ele, porque ele te ama e ele está de braços abertos para te receber. Amém? Um beijo, fica com Deus, que você tenha uma noite abençoada.